pessoal, beleza? Eu sou o José. Eu sou o João Pedro. Eu sou o Bruno. Exatamente, a gente está começando agora nosso podcast, o ID Podcast, Isso né? aí. E esse é um episódio piloto, né? Pra gente ver como é que tá funcionando a parada e tal. Testes. E o nosso convidado de hoje vai ser o Pastor Bruno. Sou eu. O Pastor Bruno, ele vai ser participante do podcast, ele vai vai entrevistar as pessoas, né? A gente vai ter uma equipe aqui que vai revezar e tal. Mas hoje ele é o nosso convidado. E Isso a aí. gente já tem um pastorzão aqui. A gente aí, líder de rede, sabe Isso aí. tudo sobre liderança. Isso aí. Já multiplicou mais de 10 PGs. Ele é um fenômeno. Na verdade, o Espírito Santo, né? Assim, que Isso aí. habita no Bruno. Para mim é uma alegria muito grande, porque o Bruno ele é autoridade espiritual na minha vida mesmo. Top. Meu padrinho de casamento, né? Sim. Alguém que tá sempre comigo, assim. Inclusive, me paguei o incentiva. DJ do teu casamento, tô lembrando disso. Tu O lembra? Bruno do já DJ? salvou, né? De umas furadas aí. Mas é isso, Bruno. E pra gente começar, eu queria que você falasse, assim, você tem uma história muito bonita, assim, eu já ouvi algumas vezes, assim, né? Mas talvez nem tão a fundo. Mas você tem uma história muito bonita de conversão, né? Porque você sempre fala isso, assim, você não era uma pessoa fácil, né? Então, conta pra gente como é que foi seu início, assim, na trajetória Top. cristã. Bom, pra quem não me conhece, então, meu nome é Bruno. Eu sou pastor de jovens aqui na nossa igreja, né? Na primeira igreja batista do Gama. Já tem cerca de... Nós estamos em 2021, acho que 11 anos mais ou menos que eu me converti. Essa é a primeira igreja que eu frequento, a igreja que eu me converti, a igreja que eu conheci meus amigos, e que eu me casei meus amigos. E hoje eu tô aqui, né, pastoreando a galera. Bom, mas, cara, eu me converti em 2011 para 2012. A minha data de batismo, assim, digamos, foi em fevereiro de 2012. Só que eu já frequentava a PIB, já tinha cerca de 2 anos, desde 2010. Porque acabou que meus amigos que de infância, que estudaram comigo, eles sempre frequentaram aqui a igreja. Então eu era convidado para jogar bola aqui. E era engraçado, que geralmente era uns fute apostado. E, Na igreja, né? Era. Fute apostado. e quando a gente perdia, a gente não tinha dinheiro para pagar. Então acho que teve uns 2 futebol que a gente ficou preso aqui na igreja. Os caras queriam bater na gente e tal. Caraca, velho. E foi assim que eu conheci a igreja, né? Mas minha conversão, ela veio um pouco antes disso tudo. Porque eu não cresci num lar cristão. Minha família quase toda, praticamente inteira, era de uma outra religião. E me introduziram, digamos assim, nessa religião. Mas eu nunca tinha uma ideia, assim, de quem era Deus. Eu tinha aquele temor, né? Que é Deus e tal. Mas eu, tipo assim, eu nunca tinha essa experiência, essa vivência de conhecer, de mergulhar mesmo em Deus. Relacionar, né? Exatamente. Essa questão relacional mesmo. E eu fui crescendo nesse ambiente. E eu me lembro que minha mãe sempre ela repetia uma frase pra mim. Minha mãe falava bem assim: Bruno, se tem uma coisa que você precisa crer e investir na sua vida é em Jesus. O resto é o resto. Ela sempre falava isso. E era uma coisa que ficava martelando assim na minha mente, porque acaba que você tem algumas outras experiências, te oferecem algum outro tipo de coisa. E minha mãe, eu sempre voltava, né, a voz da minha mãe, não. Mas eu tenho que focar em Jesus. Jesus ele é a minha experiência, em quem eu preciso depositar a minha vida e tal. E nesse contexto, nós morávamos no fundo da casa da minha avó, no Novo Gama. Eu morei 9 anos lá. E nós nos mudamos para Santa Maria. E há uma coisa engraçada na Santa Maria, que meu pai, cara, ele é tipo assim, ele é muito grilado com essa questão de bandidagem e tal. Uhum. E na primeira semana, a gente morando na Santa Maria, eu gostava muito de jogar bola. E eu jogava bem. E primeiro dia que meu pai chegou do trabalho, ele me viu jogando com os malas na rua. e aí ele falou bem assim: cara, essa foi a última vez que eu quero ver você brincando de bola aqui na rua. Eu falei: pai, mas eu vou brincar. Não, brinca aqui dentro do quintal, se vira. Caraca. E na primeira semana, né? Isso na segunda semana a gente morando lá. Gente, só frisando aqui, nada contra a Santa Maria. Santa Maria é top demais, beleza? É verdade. Santa Mas Maria. na segunda semana morando lá, meu pai pegou um cara fugindo da polícia em cima do muro da gente. E, cara, meu pai nem dormia mais, velho. Meu pai já ficava muito grilado.
E na terceira semana a gente mudou da Santa Maria. Meu pai Cara, falou, não, esse lugar aqui não dá, não vai dar pra você crescer aqui nesse lugar e tal. sim. Essa preocupação é bem bacana, né? Tipo assim, nada contra o lugar, mas assim, ele viu que não Não, seria uma coisa... inclusive a gente sabe que, cara, querendo ou não, as amizades, elas Sim, influenciam demais. Então, tipo assim, aquele ditado, pra mim, ele é muito verdade. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. E é verdade, porque acaba que os seus amigos, eles são o seu mundo. Sim. O que eles fizerem é muito difícil você não fazer, né? Sim, sim. E meu contexto era esse, e meu pai mudou. Eu digo a história porque ela influenciou muito, porque pra onde nós mudamos foi o diferencial na minha vida, né? Então, nesse período, eu acho que mais ou menos em 2003 para 2004, nós mudamos da Santa Maria e nós viemos morar no Gama. Chegou aqui no Gama, meu pai alugou um apartamento ali no setor central e a minha tia conseguiu uma bolsa de estudos para mim no Adventista. Então, desde 2004 eu estudo no Adventista, né? Eu entrei lá na 5ª série, mais ou menos. E foi ali que eu formei a base, assim, da minha amizade. Mas aí que começa algumas outras coisas, né? Porque, tipo assim, basicamente eu era uma pessoa no colégio e eu era uma outra pessoa em casa. Uhum. Essa era a minha vida. Minha mãe, pra quem não sabe, minha mãe faleceu recentemente. E minha mãe, quando ela escutou a minha história de conversão, ela tomou um susto. Porque ela falou, velho, quem é você? Quem é você? Aí dava trabalho em casa, mas Tipo isso, eu lembro que diversas vezes eu pregando aqui na igreja e no meio da pregação eu via que tinha alguém conhecido, principalmente professores. E eram professores que, assim, não tinham uma vivência cristã, não tinham uma vida cristã, eles não eram convertidos. Uhum. E no final do culto, eles chegavam pra mim e falavam, que bom ver você aqui. Eu falei, mano, mas é eu que tenho que falar pra você, que bom que você tá aqui. E eles falavam, não, porque pra você era um caso impossível. E esse foi aquele caso perdido, né? uma frase que eu escutei muito. Mas, basicamente, na minha história, assim, na minha caminhada, quando eu comecei a crescer ali no Adventista e eu fiz o meu âmbito ali de amizades e tal, acabou que eu comecei a criar uma certa fama, assim, dentro do colégio, algo, eu acho que às vezes até mais dentro de mim do que externamente. Então, assim, eu me achava muito, eu achava que, mano, sou o top, sabe aquela imagem daquele... Sou cabulosão. Aquela imagem do capitão do time de futebol americano, e ele chega no colégio e tal, e essa era meio que a coisa que eu construía na minha mente, mano, é isso aí, eu sou esse. E se tem uma coisa que eu nunca tive problema foi com autoconfiança, é uma coisa que eu olho pra mim e falo, não... bem inflado, assim, né? Exatamente, mano, eu dava sou corda, demais, eu sou top, é isso aí, Você inclusive... nunca foi um adversário seu mesmo. Assim. Exatamente. Sempre... Inclusive, a gente vê que hoje até no meio da igreja, tem muitas pessoas que têm dificuldade de olhar pra si mesmo e ver, cara, não, eu sou filho, eu sou top, e, mano, eu nunca tive problema com isso, então foi até um ponto positivo, assim, vendo no lado negativo a questão da minha conversão, mas o tempo foi passando, e isso foi aumentando dentro de mim, e acabou que eu era o famoso o bully, né, o bulinador, e foi uma época, assim, muito, muito tensa, porque eu acredito que, mano, eu construí algo dentro de mim que era meio que inquebrável. Que eu não me diminuía para um professor, não diminuía para um diretor, não me diminuía para amigos de classe. Então, assim, sempre que tinha algo ruim acontecendo ali no meu âmbito de amizades, provavelmente ou eu tava no meio ou eu tava encabeçando. E isso foi construindo dentro de mim um ego, assim, inquebrável e imortal, que começou eu comecei a acreditar que realmente eu era um cara. E eu me lembro que nisso envolvia outros amigos de sala, né? Acabava que eu maltratava demais a galera que frequentava a minha sala, que estudava ali comigo, né? Eu me lembro de uma menina que ela gostava muito de tocar violão e tal. E teve um dia que ela fez alguma coisa assim, mano, aleatória pra mim. E eu me lembro que eu apelidei ela de Bob Marley, né? E eu levava o violão e eu tocava as músicas do Bob Marley, mas só que o negócio tomou uma proporção tão grande que a sala inteira cantava. Entrou na onda. E todo mundo ia na onda, né? Acaba que, mano, quando tem uma pessoa assim, que ela influencia outras pessoas,
que ela tem uma certa forma de falar, um jeito de ser, acaba que as pessoas não só acreditam naquilo que essa pessoa fala, mas elas entram na onda dessa pessoa e vai junto. Então foi isso que aconteceu. E teve um dia que a amiga dela falou pra mim, olha, eu vou te processar. Eu vou te processar e tal. Eu falei, processa. Assim, quem que dá, né? Vai dar. Quem acredita nessa época, Quem acredita que ia Nessa processar mesmo? E, velho, eu lembro que eles levaram adiante e a coordenadora me chamou um dia, né, na sala dela e falou bem assim, olha, eles estão levando adiante um processo contra você acerca de bullying e eu não sei se você tem ideia do que é isso. Mano, um moleque de 13, 14, 15 anos vai saber o que é um processo e quais são as consequências de um processo de bullying. E eu falei pra ela, deixa eu processar. Ela falou, você tem ideia do que isso pode causar e tal? Eu falei, não, pra mim não tô nem aí. E aí foi nesse dia que eu escutei uma frase, né, que foi muito repetida, assim, pelos diretores do meu colégio. E é algo que, tipo, até hoje, assim, eu já perdoei e tudo mais, mas é uma coisa que me machuca. Porque eles olhavam pra mim e falavam bem assim, olha, Bruno, do colégio inteiro, você não tem jeito. Você é uma pessoa que, cara, não tem solução pra você. E eu já escutei isso, cara, mais de uma vez. Sim. E eu lembro que eu ia pra coordenação e falavam isso pra mim. Eu ia pra direção e eles falavam isso pra mim. Eu acredito até hoje que eles não chegaram a me expulsar do colégio, assim, digamos, porque era meio que um colégio particular. E a gente sabe, né, que colégio particular faz vista grossa em relação a querer... E tem medo, na verdade. Tem né? medo, exatamente. É uma parada tipo, muito cabulosa. Você, tipo assim, expulsar. Excluir um aluno. Também pode gerar um processo e justamente. Muito pesado Então, tipo assim, só que eu escutava isso, vez ou outra. E acabou que um dia, eu lembro até hoje, que eu falei, cara, quer saber, eu sou isso mesmo. Eu sou esse cara que não tem jeito, que não tem solução. E eu comecei a falar pra mim mesmo que, mano, se eles viram algo assim ruim, até hoje eu vou fazer 10 mil vezes mais agora. Eu vou ser o Satanás aqui. Se eles acreditam nisso, então agora vai ser verdade mesmo. E as coisas começaram a piorar, né? Eu me lembro que teve alguma situação também de caso de polícia envolvendo a minha sala, me envolvendo também. Fora as zoeiras, né, de aluno, assim, que eu, mano, fazer churrasco dentro de sala, a gente jogava as cortinas fora, mas isso pra mim era zoeira, isso como não afetava ninguém, né? Era zoeira nossa. E eu saí, assim, digamos, do colégio com essa mentalidade de que, mano, pra mim não tinha jeito. Se alguém tentasse algo pra solucionar os meus problemas ou mudar o meu jeito, era impossível. Inclusive, eu acredito que os meus próprios amigos, né, da minha turma, do meu âmbito ali, acreditavam também que eu não tinha solução. Depois, esses dias agora, assim, olhando pra trás, eu descobri que pelo menos 90% da minha sala era cristã. E ninguém nunca falou de Jesus pra mim. Nossa, então, tipo assim, eu penso assim que eles olhavam pra mim e falavam, mano, realmente. Esse aí eu não vou... Esse aí a gente nem precisa se esforçar, porque não tem jeito pra ele mesmo. E eu saí sem jeito. E uma cena engraçada foi quando nós estávamos no 3º ano, era o nosso último ano, e um amigão meu, Pedro, ele resolveu participar de um encontro. E ele foi no encontro, né? E ele contou pra gente, ó, eu vou no encontro e tal. E aí eu vou voltar segunda-feira. E aí na segunda a gente fez uma recepção pra ele, né? Ele sempre chegava atrasado, aí a gente chegou mais cedo, ficou no primeiro horário. E quando ele entrou, eu já falei assim, aí chegou o pastorzinho, galera. Todo mundo aí sentado. A gente vai escutar a pregação dele agora. E ele, né, como Deus faz as coisas, né? E ele, quando ele entrou, ele falou, né, moleque, tu fala isso aí, mas vai acontecer com você também. Ele falou desse jeito, eu lembro até hoje. Deus vai te pegar. Vai acontecer com você e Deus vai te pegar. Eu lembro, ele falou até hoje. Perfeita, mano. Mano, o cara, né, velho, lançou uma palavra. Desde este dia em diante, ele começou a ser muito chato comigo em relação a uma célula que ele frequentava. E ele começou a falar, mano, você tem que ir pra essa célula, você vai nessa célula. Eu falei, cara, mas o que eu vou fazer nessa célula? Eu falei, o que é célula, velho? Ele falou, mano, você tem que ir, é massa demais, você tem que ir. Eu falei, mano, eu não vou. E aí ele falou, não, mano, você vai sim. E ele passou meio que um ano inteiro me convidando e eu nunca tinha ido. E eu lembro que eu tocava violão e tal.
E aí, foi engraçado porque ele me falava bem assim, mano, um dia você vai, sem falta. E eu falei, eu quero ver. E ele começou a fazer a célula dentro do carro. E ele ia de carro, parava na frente do meu prédio e falava bem assim, ó, é o seguinte, a célula aqui vai ser aqui hoje, e se você não quiser, a gente vai estar aqui do mesmo jeito. E eu falava, cara, velho, mas pra que tu veio aqui? Ele falou, não, tô nem aí, tu vai participar e tal. Eu falei, não vou, velho. E aí eu lembro que na segunda vez que ele foi, que ele ia de carro, eu ficava muito sem graça, velho, de não participar. Porque eu falava, mano, o cara tá gastando gasolina. E era teu amigo, né? E era meu E ele amigo. se converteu nesse encontro? Que Ele se falou? converteu nesse encontro em 2009, eu acho, 2008, não sei. Ele se converteu nesse encontro, depois ele começou a frequentar uma célula, depois ele abriu a célula dele. Mano, a conversão desse bicho também foi sinistra, né? Já... O encontro é tipo face a face, né? Que nós temos aqui na Assim. nossa igreja. Ele, mano, a história dele também é muito top, foi nessa pegada. Ele teve um encontro real com Deus e ele mudou a vida dele, ele decidiu. Eu acho muito legal que ele tinha umas coisas assim, que depois que ele se converteu, ele era um dos poucos amigos meus que tinha carro. E sempre que a gente saía, ele tinha uma coisa assim, porque ele sempre me falou que música que não leva a palavra de Deus era uma coisa que influenciava negativamente ele, muito. E ele tinha uma regra dentro do carro, não podia falar palavrão e não podia escutar outro tipo de música se não fosse música que falasse de Jesus. E eu ficava indignado, porque a gente ia sair e eu, vai, bota outra música. Aí ele falou, não, mano, que é só louvor. E eu falei, cara, velho, que parada chata, velho. Só essas músicas da tua igreja e tal. Ele falou, mano, não tô nem aí, é isso. E teve um dia que Deus tocou no meu coração e eu tava lá em casa e ele falou que ia fazer a célula lá e eu falei, não, mano, beleza, eu vou. E ele, não, traz teu violão aí. Eu falei, não, beleza. E aí eu fui, participei na célula, eu entrei no carro e tal, a gente começou a trocar ideia, depois foi pra casa de um outro amigo nosso, fez a célula lá e eu comecei a ir uma vez, gostei. Aí eu comecei a ir segunda vez e quem participa, né, de pequeno grupo, uma sala, você sabe como é que é, mano. Acaba que o negócio começa a te tocar e eu lembro que eu nunca compartilhava, não sei se vocês já sentiram isso. E parece Tava que achando bom, mas ficava exatamente. quietinho. Não, e outra coisa, às vezes a galera compartilhava Gostava de ouvir. e exatamente o que eles compartilhavam era exatamente o que eu tava vivendo. Não, e eu aposto que você ficava, às vezes, assim, Querendo doido falar. pra falar. Exatamente. E eu falava, né, caramba, velho. pra segurar Só que aquela marra. mas, mano, chega uma hora que você não consegue, velho. Que, cara, fala tanto assim a respeito de você que, mano, eu tinha que falar. E eu comecei a compartilhar. E ele, não, leva o violão, agora vai ser lá em casa. E eu, mano, levava e eu só sabia tocar. Era duas músicas. Uma era a Marca da Promessa e a outra do Regis Danés lá. Entra na minha casa. Clássica. E eu falava, mano, mas não sei tocar as outras. Ele falou, não, essa aí é a música, essa aí é top, toca essa aí. E ele, mano, ele foi muito estratégico, né? Sim. E ele, não, toca essa aí é top, mano, toca essa música aí. E aí eu comecei a tocar. E aí teve um dia, mano, que ele chegou pra mim e falou assim, tu vai fazer o que esse final de semana? Eu falei, nada. Ele falou, beleza, já paguei teu encontro, tu vai sair, o ônibus vai sair daqui, tá horário. E tu vai participar. Eu falei, mano, mas o que é encontro? Ele falou, não, mano, tu vai, é top, pô, já fui, Confia. mano. Tu vai ver e o bagulho vai ser louco lá. Eu falei, mas, mano, como é que é? Ele falou, vai, não tô nem aí, arruma tuas coisas aí, tô passando aí pra te buscar. Sexta-feira, 8 horas. E aí ele foi e eu nem imaginava que por trás... Eu não vou nem revelar aqui as coisas que acontecem lá, porque, né? E por trás claro, ele já tem que tava deixar o organizando suspense. essas coisas que a gente encontra lá no final, principalmente. Ele já tava vendo com a minha família e tudo, mano. Beleza, né? Chega eu no encontro e, mano, vocês sabem como é que é. Face a face, cara. Não tem como. É um negócio, velho. É mudança de vida. velho. Mano, cara, eu acho até chato ficar falando assim, porque às vezes uma pessoa que não foi, o cara fica bem assim, não vou, porque, velho, vocês ficam falando, mas, cara, não tem outro A jeito. galera acha que a gente quer combinar, tipo assim, preparado, tipo... né, velho? É um ambiente preparado, né? Primeiro que tem jejum Mano. 1 mês, 2 meses antes, oração. existe e tal. uma- Existe uma preparação muito De quem grande. prega as palavras, uma então, de- tipo assim, na minha época, no meu Face, teve um vídeo, e eu lembro até hoje, cara, que era um vídeo que tava tocando aquela música do Juliano Som, Vai Valer a Pena, e tinha um cara enterrando o outro assim, não sei se vocês já viram esse vídeo. E o cara ficava enterrando o outro assim, enterrando, e de repente a câmera virava pra pessoa que ele tava enterrando e era ele mesmo, tá ligado? E esse vídeo me marcou muito, porque eu me lembro que aquilo ali ficou pulsando assim no meu coração, mano.
você tem que enterrar você mesmo. É. Você tem que morrer. E eu comecei a lembrar da minha vida. Todas aquelas condenações. Né? Exatamente. E aí abre um parênteses nisso tudo. Nesse período que ele estava me convidando para frequentar essa célula, eu comecei a ter uma dificuldade muito grande com a minha vida. Por quê? Porque todo o meu âmbito de sucesso, de fama, de ego, tudo isso estava relacionado ao colégio. Só que, mano, em 2009 acabou meu colégio. Eu saí do colégio. Ali é um trauma, né, velho? E agora, você tem o quê? Médio. Você tem que se virar para entrar na faculdade, você não tem... Você não tem mais nada Você garantido. não tem mais nada garantido, justamente. E, mano, quando eu lidei com isso, é aí que Satanás começou a... Porque eu acho assim, na vida cristã, cara, principalmente... Na vida cristã não, na sua caminhada, principalmente antes de Jesus, parece que Satanás ele vai te dando as coisas e em até certo momento você acha que você tá bem. Que você, mano, que você é o rei do mundo, que você é top. Só que aí, essa é a forma de Satanás agir. Em determinado momento ele tira, ele puxa seu tapete. E quando eu saí do colégio, meio que, mano, ele puxou meu tapete. Uhum. E eu comecei a me sentir muito mal. Eu comecei a falar, bicho, eu sou nada, velho. Eu, mano, não construí nada na minha vida. Tudo que eu fiz no colégio eu não tenho nada agora. Eu comecei a me sentir um nada diante disso tudo, tá ligado? E aí, cara, eu pensei em me matar. Eu morava num prédio, eu falei, cara, eu vou tirar logo minha vida, eu vou acabar com minha vida, porque, mano, eu não faço mais sentido, não faz mais sentido eu viver. E eu sofri muito com isso, né, durante esse período. E foi aí que até despertou, assim, um lado de eu falar, velho, vou frequentar essa célula aí. No fundo do poço, né? Vou ver mano, que... Eu tava no lugar mais propício, né? Não é nem no pior lugar, no lugar mais propício de uma ação sobrenatural. Porque nada de ruim mais podia acontecer comigo. O que poderia acontecer era eu encontrar logo uma saída dali, né? Uhum. E aí eu comecei a frequentar essa célula. E eu fui pro encontro. Quando terminou o encontro, cara, eu tava assim, eu falei, bicho, velho, será que eu vou virar crente, velho? Esse era o primeiro pensamento que vinha na minha cabeça, cara. Cara, será que eu vou virar crente, velho? Não é possível. Porque o que tinha acontecido comigo, mano, tinha sido, velho, foi muito real, foi muito palpável. E eu voltei pra célula. E aí eu tive um sonho, velho. E aqui talvez foi um maior marco, assim, da minha história, do início da minha caminhada com Jesus. Porque nesse sonho, eu sonhava que eu tava num acampamento. E deixa eu já abrir outro parênteses que foi nesse período que lá onde nessa célula que eu frequentava com o Pedro, o líder nosso lá, ele assumiu uma congregação na Santa Maria. E essa congregação ficava meio que longe pra mim na época. Eu não tinha carro pra me deslocar e tal. E acabou que um outro amigo entrou na minha vida. Ele tinha sofrido um acidente de carro. E eu lembro que eu saí de casa e falei bem assim, Senhor, que o Senhor me abençoe de alguma forma lá. Eu vou falar com ele, meu amigo Samuel. Eu vou falar com ele, eu vou conversar com ele e sei lá. Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu sei que ele tá passando por uma situação muito difícil. Que o Senhor faça alguma coisa lá. E quando eu cheguei lá na casa dele, ele tava, mano, sentado assim no sofá, ele tava todo sujo. E ele me falou bem assim, cara, eu orei e pedi pros meus melhores amigos, pedi pra Deus que os meus melhores amigos a quem eu podia contar viessem aqui hoje. E você veio. Eu falei, mas mano, o que aconteceu contigo? E aí ele contou a história, ele tinha capotado um carro e ele tinha saído, mano, sem nenhum arranhão. E eu ia convidar ele pra fazer uma outra coisa. E ele falou bem assim, bora na igreja comigo? Eu falei, bora na igreja. Uhum. E aí eu lembro que eu cheguei aqui, foi primeiro contato que eu tive com o culto, né, com a PIB. E era o pastor Edson que tava pregando. E no dia que o pastor Edson tava pregando, eu já tinha vindo todo esse contexto da cela do meu amigo, do encontro, meio que eu já tava... Sim, você já tava... O terreno, né, velho? Eu tava meio que... Até hoje eu tenho meio essa dúvida, se eu me converti ali no encontro, se eu me converti nesse processo aqui. E aí eu comecei a frequentar aqui por causa dessa mudança do meu líder lá. E aí nesse dia, meu amigo tava o Caco, o Samuca tava o Caco. Mano, tinha acabado de capotar o carro, a vida dele tava toda bagunçada. E a pregação parecia que tinha sido pra mim, velho. Cada palavra. Mano, vocês já passaram por isso. Quem nunca tipo, passou você vai tranquilo pra igreja e chega lá... Chega sem a mínima expectativa e sai transformado. É aquela frase, tipo assim, mano,
vocês falaram da minha vida pra esse pastor aí. Aham. Vocês Cara, contaram. é muito louco isso, não né? é? A minha experiência de vida aqui também foi do mesmo jeito. E o pastor começou a pregar e eu falei pra ele, velho, tu falou o quê pra ele? A Samuel, gente oxe. confia mesmo, assim. Exatamente. E o Samuel falou, mano, eu falei nada. Eu falei, velho, falou, velho, como assim? Como é que ele tá falando essas coisas? Ah. E eu me lembro que na hora da oração, o pastor fez o apelo e, cara, queimava mais que tudo, assim, no meu coração. E quando eu vi, eu já tava com a mão levantada. Uhum. E foi nesse dia, minha primeira experiência de participar de um culto, de frequentar um culto na PIB. E foi nesse dia que pra mim foi um marco, assim, da minha conversão, que eu me converti. Desde então eu comecei a frequentar aqui, só que eu não tinha base, assim, de vida cristã, de caminhada cristã. Eu só sabia que eu tinha levantado a mão e que eu tinha tido uma experiência cabulosa com Deus. E é até engraçado disso que todo domingo eu levantava a mão. Eu não, mano, Todo apelo. eu não sabia, assim, tipo, beleza, o cara teve uma experiência e... Pra mim, mano, toda vez que ele falava ali, você que tá sentindo assim, eu falei, mano, é eu. Sou eu aqui, ó. Eu aceito de novo. E o pastor Ed tem uma forma peculiar de falar sobre isso, porque toda vez que a gente tá aqui pregando e você percebe que uma pessoa levanta a mão várias vezes em domingo seguido, o pastor sempre falava assim... O Bruno tá confirmando de novo que ele aceitou Jesus e tal. E, cara, foi mais ou menos uns 2 meses levantando a mão. Todo domingo eu levantava a mão. E o pastor teve uma conversa comigo. E foi talvez uma coisa que faltou em todo esse processo, né? Era uma conversa. Eu precisava entender o que tinha acontecido comigo. Acompanhamento, discipulado. Exatamente, é tipo um discipulado. Eu precisava entender quem era Jesus, qual foi o propósito de Jesus na cruz, o que ele tinha feito comigo e tal. E foi nesse dia que o pastor me explicou o que tinha acontecido comigo. E em poucos dias depois, eu ainda tinha meu amigo de infância, né? O líder, esse líder que me acompanhou, o Pedro. E nesse processo eu tive um sonho, velho. E esse sonho foi um marco, assim, na minha vida. Eu sonhei que eu tava num acampamento, junto com a galera da igreja. E eu lembro das pessoas que estavam nesse dia, nesse acampamento, nesse sonho. E eu tava sonhando assim e tal. E foi um sonho tão bizarro que eu acordei pra ir ao banheiro e fui ao banheiro e tal. E voltei. Quando eu dormi, eu voltava, tipo, pro mesmo. Exatamente. É como se eu tivesse dado pause ali no sonho. Ah, deixa eu ir ali no banheiro e já volto. E eu voltei pro mesmo lugar, continuei sonhando a mesma coisa. E eu me lembro que eu tava no sonho e eu falava bem assim: não, mas eu sei que eu tô sonhando. E a galera ficava sem entender, assim, no sonho. Tipo, e eu tava tocando violão na época, né, e tal. E de repente, assim, mano, todo mundo congelou, assim, no sonho. A gente tava numa roda, num acampamento, cantando música e todo mundo congelou. E eu fiquei olhando pra eles, assim, e eu falei, o que é isso, velho? Por que vocês não estão falando comigo? E, mano, de repente, veio uma voz, assim, e eu me lembro que eu olhei pra trás, eu vi uma cachoeira e essa voz saía de dentro da cachoeira. E, velho, foi muito cabuloso. E eu sabia que era o próprio Deus ali falando comigo. E ele falava bem assim, Bruno, eu te chamo de Bruno porque esse foi o nome que eu te dei. Aí eu olhava assim pra cima e a água... Tipo, mano, a água sem parar e a voz saía lá de dentro. E falava bem assim, eu só quero uma coisa de você. Eu quero que tudo que eu te dei... E ele começava a falar, velho, os dons que eu tinha, talentos que eu... Ele falava, o dom de comunicação, o seu dom de tocar, o seu dom de se relacionar com as pessoas. Mano, coisa por coisa assim na minha vida. O seu dom de se relacionar com as pessoas, a sua facilidade de estar no meio de pessoas. Eu quero que a partir de hoje você use tudo isso pra mim, pra minha glória. E, cara, eu acordei assim, velho. Eu lembro até hoje, todo suado, eu falei, mano, o que foi isso? E eu não entendia nada, velho, de caminhada, de experiência. E eu me lembro que eu cheguei pro Pedro e falei bem assim, mano, deixa eu te contar um sonho que eu tive. E eu contei, e ele é todo enigmático, né? Ele falou bem assim, calma aí, vamos ver o que significa. Mano, era uma mensagem até pro mais leigo, que eu não precisava nem de interpretação, claro. Tá ligado? Muito claro. E eu, cara, tive assim, foi uma experiência que eu fiquei uma semana inteira pensando. E nessa época eu tava envolvido, tava no processo, né, de fazer engenharia civil. Uhum. E eu já tinha a minha vida, assim, definida, né? E aqui eu queria até entrar aqui dentro de
uma pergunta que o Patrick fez. O Patrick perguntou bem assim, né? Como você descobriu o seu chamado pastoral? Isso aqui tá também relacionado a essa história, porque o que rola? Nesse processo, eu tive esse sonho e automaticamente eu já decidi na minha vida. Eu falei, mano, a partir de hoje, tudo que eu fizer vai ser pra Deus. Tudo que eu fizer. E eu ia assim pro negócio de engenharia civil, eu já ficava muito mal, velho. Porque eu Perdeu falava... toda a graça. Perdeu a né? graça, perdeu o sentido, perdeu o propósito. E eu me lembro que eu vinha aqui na igreja, eu já começava a participar do louvor. E a irmã Jucimara uma vez falou uma coisa que pra mim é a frase da minha vida. Ela falava bem assim, cara, pra mim um dos maiores medos que eu tenho na minha vida é chegar no final da vida, olhar pra trás e ver que eu não obedeci ao Senhor, que eu fiz o que não agradava, ou que eu não arrisquei em determinada coisa. E eu comecei a pensar muito nisso. E foi nessa época que eu falei, mano, é o seguinte, tudo que eu fizer agora vai ser pra Jesus. E eu saí do negócio da faculdade, parei cursinho que eu tava fazendo, na época eu estudava pra concurso público, eu parei também, eu tinha feito uns 2 cursos. E, mano, eu parei absolutamente tudo que eu tava fazendo pra eu pensar. E aqui entra até uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que, mano, foi um dos períodos que eu mais mergulhei, assim, em Deus, cara. Profundo. Não sei com vocês, mas parece que quando a gente tá precisando de alguma coisa, de uma resposta, alguma coisa assim, isso me movia, velho. Eu comia a Bíblia, eu entrei num nível de intimidade, mano, eu orava 4 horas por dia, eu entrei num nível de intimidade muito punk, assim, com Deus, muito forte. E esse período foi o período meio que de confirmação. Meio que Deus confirmou pra mim, não, é isso que eu quero da sua vida. Eu quero que você viva pra mim, eu quero que você seja pra mim integralmente. E... Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho assim, todo mundo realmente assim que se relaciona com Deus, meio que já pensou, né? Parou pra pensar assim, cara, eu tô com vontade de largar tudo né? Eu já tive esse desejo, mas a gente pensa em muitas coisas, né? E como é que foi na sua casa? Tipo assim, família? Porque, tipo assim, com certeza essa mudança foi muito drástica em casa. Cara, foi engraçado, porque meu pai, desde sempre, ele odiava crente, cara. Meu pai mesmo? odiava crente. Ele me chama de irmão, às vezes. Chama de irmão. E quando eu me converti, eu amava muito, cara, as coisas de Deus. Eu amo as coisas de Deus. E eu comecei a ser muito intenso, assim, nas coisas de Deus. Eu vinha, mano... EBD eu tinha um pouco de dificuldade, que tinha que acordar cedo, tá ligado? Mas, cara, culto de senhoras, culto de oração, era culto de jovens, culto normal, ministério de louvor, tudo, velho, eu queria estar dentro. E vocês sabem, se você está envolvido assim no ministério, requer tempo. Sim. E acabava que eu comecei a parar de fazer as coisas que eu fazia, tipo, estudava pra concurso, aí meu pai viu eu parando. Eu tava já engatado ali em começar a engenharia civil, meu pai viu eu desistindo, eu parando completamente. Tudo que envolvia, assim, emprego, de renda, investir na minha carreira, eu meio que tinha abandonado, e meu pai começou a ficar muito preocupado. E aí eu me lembro que toda vez que eu acordava pra ir pra igreja, meu pai, velho, ficava indignado. E ele falava bem assim, bicho, tu vai pra essa igreja de novo, cara, de novo. Aí eu me lembro que ele falou pra mim, por que você vai... Pega tuas roupas, pega tudo que você tem e muda logo pra essa igreja. Nossa. E eu falei pra ele, né, pai, ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. E ele falou, bicho, vai logo pra essa igreja, some daqui, não sei o quê, meu pai, né... Eu entendo também meu pai, cara, porque, cara, hoje eu vou ser pai, José vai ser pai também, João Pedro um dia vai ser pai. E, velho, eu já tô pensando pro meu filho. Eu falo, não, cara, meu filho, né, eu quero que meu filho, pô, alcance e conquiste muitas coisas, seja um homem de Deus e tal. E meu pai tinha as expectativas dele em relação a mim. Sim, mas sem o lado espiritual, né, que ele não conhecia, né? Nada das expectativas que meu pai tinha pra mim envolvia igreja. Envolvia carreira profissional, porque até nós temos alguns exemplos na minha família de pessoas que foram bem-sucedidas seguindo uma carreira pública e etc. Então ele queria aquilo ali pra mim.
E eu comecei a entrar num dilema muito grande, porque como eu tava dos meus 17 para meus 18 anos, acaba que nessa fase você, apesar de toda a rebeldia, né, você ainda escuta muitos pais, velho, querendo ou não. E eu ficava muito preocupado, e eu comecei numa guerra, assim, dentro de mim. Falar, cara, velho, como é que vai ser isso, velho? Mano, meu pai, bicho. E teve um dia que eu falei com o pastor Edson. E talvez mano, não sei como é que eu tive coragem de fazer isso. E o pastor Edson falou bem assim, cara, eles ainda não entenderam o que aconteceu com você. Só você entende. E você tá vivendo uma coisa baseada naquilo que aconteceu com você que eles não conhecem. E eu falei, cara, é verdade. E ele falou bem assim, por que você não senta todo mundo lá e conta teu testemunho? Eu falei, meu pai pra minha mãe. Ele falou, é. E, cara, até hoje eu não sei como é que eu tive essa coragem, velho. Juro pra vocês. Eu sentei todo mundo, contei, chorei. E eu lembro que nesse dia meu pai falou, não, filho, eu te amo, não sei o quê. E quando eu contei, meio que ficou claro pra eles o que tinha acontecido comigo. E era outro homem. Exatamente. E nessa época, foi bem na época que teve um congresso em São Paulo que se chama Sim, Somos Todos Vocacionados. E eu fiquei afim de ir nesse congresso. Falar, cara, eu quero me conhecer mais, questão de vocação e tal, de trabalho. E era um congresso só sobre isso. E aqui entra um parênteses em como pessoas que se colocam à disposição de Deus para investir na obra fazem a diferença. Nessa época, eu não tinha dinheiro para ir pro congresso. Meus pais estavam numa situação financeira complicada. E a igreja também tinha poucos membros e tal. Não tinha condições assim de me bancar completamente. E eu falei, pastor, eu quero ir nessa parada aí. E ele falou, não, tu vai mesmo? Eu falei, vou. Ele falou, não, então eu vou morar aqui e pedir direção para Deus. A gente começou a orar. E foi nessa época, só anos depois que eu descobri que foi o irmão Wagner. Inclusive, Wagner, né? Isso aqui faz parte de você também. Legal. O Wagner decidiu me bancar meu congresso. Falou, não, eu tenho condições, Deus me deu. E Deus tocou meu coração para abençoar você. E ele, cara, pagou a passagem, pagou o congresso, inscrição, tudo. Pagou tudo. Que show, mano. E quando chegou lá, no terceiro dia do congresso, numa mensagem sobre Moisés, pregada pelo pastor Piragini, pastor de jovens lá da PIB de Curitiba, cara, que eu entendi e confirmei o sonho que eu tinha tido. E eu confirmei que Deus estava me chamando para ser integral, viver 100% para Ele, tá ligado? Pra obra mesmo. E foi aí que eu tive meu chamado. Foi aí que Deus, Quantos anos, mano? ele me chamou. Eu tinha 2012. Eu tenho 28 agora, eu tinha 19. 19 anos. 19 anos. Eu peguei com 19 anos, o que eu tava fazendo? 19 anos. 19 anos foi a época que Deus me chamou. Daí eu voltei pra igreja e falei, pastor, é o seguinte. Deus me chamou pra ser pastor. Ele falou, chamou mesmo? Eu falei, chamou. Pastor da cara. E o pastor, Coração todo. ele tinha me batizado em fevereiro de 2012. Esse congresso foi em junho de 2012. Inclusive, foi a mesma época que eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, né? Foi dia 12/6 de 2012. O congresso foi por ali também. E, mano, eu fui, voltei e falei, pastor, cara, é isso aí, velho. Eu quero viver disso aí. E aí o pastor me deu algumas direções, né? Na época, como já vai fazer 9 anos aí, a questão de chamado, era uma coisa meio que tava em transição, porque alguns pastores mais antigos, eles tinham meio que uma tradição de ir para um conservatório, né? Sim. Que geralmente as faculdades elas já tinham o ambiente da pessoa estudar e o ambiente da pessoa morar. Então, tipo assim, esse foi o ambiente que o pastor se formou, né? Nosso pastor Edson. E a gente começou a pesquisar algumas faculdades no Brasil que aceitavam. E eram todas fora de Brasília. E eu me lembro que eu falei, mano, eu não tô nem aí, eu vou, velho, Deus me chamou. Missão. E começou a demorar. Aí eu arrumei um trabalho aqui, eu comecei a trabalhar aqui. Em 2013, no final de 2013 para início de 2014, eu arrumei uma vaga lá no Rio de Janeiro. E foi aí que eu mudei para lá. Mudei para o Rio no início de 2014. Comecei a estudar no Rio. Comecei a trabalhar na Junta de Missões Nacionais, que era relacionada ao meio batista. E eu estudava lá. Inclusive, eu tive uma experiência muito louca, velho, nessa época, que foi de falar de Jesus na Copa do Mundo. Talvez, mano, foi uma das coisas mais iradas que eu já vivi na minha vida.
De tipo assim, Cara, a Copa do Mundo é um negócio à parte, né, velho? Mano. É todas as nações, velho. Aqui, juntou duas coisas. Juntou futebol, que eu gosto muito, Sim. futebol e Jesus. Ah. Eu não tava indo só pra assistir, eu tava indo pra compartilhar também. E quando, mano, chegava no Maracanã assim, velho, ao redor do Maracanã, você via gente Tudo, com velho. camisa da Bélgica, com camisa da Espanha, todos eles Asiática, africana. exatamente. E teve até uma Argentina. experiência legal nessa época, contar aí rapidinho, que nós fomos falar de Jesus pra um grupo de franceses. Aham. E eles estavam jogando bola com a gente. Via a camisa assim, Brasil, Brasil, a gente é Brasil, Brasil, Brasil. E nós tínhamos uma camisa legal, que era uma camisa do Brasil, e tava escrito Jesus transforma na frente, era uma camisa amarela com verde, e atrás João 3,16, como o número e o nome do jogador, né? João 3,16. E nós estávamos tentando falar, só que não tinha ninguém no nosso grupo que falava francês. E a gente ficava jogando bola com eles. A gente ficou uns 30 minutos jogando bola com eles. E aí, cara, a gente começou a orar, Senhor, dá uma oportunidade pra gente, cara. Sim. E, velho, do nada, surgiu um camaronês que tava na Copa, era crente e falava francês. Caraca. E ele olhou pra gente e viu a camisa João 3,16 e falou, ai, vocês são cristãos? Eu falei, a gente é. E quem vocês estão fazendo aqui? A gente falou, velho, a gente tá falando de Jesus. E ele... Como assim a gente cara? A gente tá tentando falar pra eles, tem 30 minutos aqui, Jesus. Aí ele falou, não, eu falo então. Mano, velho, foi massa demais, muito né? louco, foi uma parada muito louca. E nessa época, eu já tinha começado os estudos lá, e aqui talvez seja um tema pra um outro podcast, Aham. que eu eu trabalhava numa comunidade carente, muito perigosa no Rio de Janeiro, e eu trabalhava numa igreja que tinha 3 membros, era eu, era 4, eu, meu pastor, que me auxiliava na época, e 2 membros, e era terrível, assim, foi muito difícil. E nessa época eu recebi uma ligação aqui de Brasília, e era a faculdade daqui de Brasília falando que as aulas iam voltar aqui. E eu falei, pô, velho, Aí fica top, perfeito, né? Vou ficar perto da minha namorada. Família. Eu vou estudar o que eu quero estudar. Ainda vou voltar pra minha igreja. E foi aí que eu falei, decidi. E foi engraçado que me ligaram na sexta. Não, me ligaram na quinta. E sexta-feira de manhã eu já tava com a mala pronta. Já tava voltando pra Brasília. E foi nessa época que eu voltei pra cá. E quando eu voltei, e aí eu iniciei meus estudos na Faculdade Teológica Batista de Brasília, né? Já meio que peguei andando ali no meio do ano. E comecei meus estudos e comecei a servir aqui na igreja, como líder de jovens na época, né? E aí eu comecei a trampar aqui na igreja como secretário. Eu era secretário do pastor, líder de jovens, e eu auxiliava, né? Aqui na igreja em algumas outras coisas. E foi aí que, mano, comecei a investir assim na minha vida, comecei a fazer cursos de outros idiomas, e eu me lembro que tudo que eu começava a fazer, eu lembrava do sonho. E eu lembrava que Deus me falava bem assim, olha, tudo que eu te dei, eu quero que você use pra mim. Tudo que eu te dei. Tudo, todas as habilidades que você tem, é pra você usar pra mim, a partir de hoje. E, cara, em 2015, nós começamos a visitar a PIB de Marília. Foi lá que nós aprendemos, né, a trabalhar com um pequeno grupo, lá na PIB de Marília. E desde então, foi em 2015 que nós abrimos o nosso primeiro PG, o PG Betel, né? Que inclusive o José aqui, José era meu auxiliar, junto com a Raíssa. O Juliano, que tá ali no backstage também, frequentou. Então, mano, foi daí que o PG virou setor, o PG virou rede, né? E hoje nós temos, né, uma rede com mais de 150 pessoas aqui na igreja. Hoje eu sou pastor de jovens aqui na igreja. Mas eu acho que é basicamente isso. Cara, né? E foi resumido, né? Assim, Foi resumido. é uma história show de bola, assim. O mais legal, assim, é ver o 360, assim, que Deus fez na sua vida, né? É por isso que até a gente fala isso, assim, o pastor fala disso, assim, no face a face e tal, para as pessoas, assim, pra quem tá tendo a vida transformada, ter, tipo assim, paciência, porque as pessoas que estão de fora,
Para elas é muito difícil compreender uma mudança tão radical que Deus provoca na vida da pessoa, né? Exatamente, mano, é verdade. E aí até para você não desanimar, calma, porque, cara, uma pessoa que tá andando pra cá a vida toda e aí de repente ela Muda o caminho. as pessoas acham que é falsidade, que não sei o quê. E é muito louco isso, cara. A história do Bruno é muito legal por isso, porque ele foi para dois extremos. E quando a gente encontra essa resistência dentro de casa também é uma parada muito Mano, tensa, assim, velho. Sim. Com o pai, a mãe e tal. É difícil. Eu me identifico muito com essa história, porque eu também fui o primeiro da minha casa a me converter, Uhum. né? E teve uma vez que eu tava orando no quarto, comecei a chorar. E aí meu pai chegou, né? No meu quarto e perguntou por que você tá chorando, não sei o que. Eu falei, porque eu sinto que eu não tô entregando o máximo que eu tenho pra Deus. E aí ele entrou numa noia assim, caraca, velho, mas se Deus transformou sua vida, não sei o que, por que você chora, por que você tá triste e tal, ele não entendia, Aham. sabe? E ele ficou muito chateado comigo por causa desse dia, né? E foi uma parada que me marcou muito, entendeu? E até hoje, assim, eu lembro de como foi essa resistência e tal, dentro de casa, foi um período muito difícil, assim, pra É mim. porque são pessoas que a gente ama, né, cara? Ah, É Exatamente. pessoas que a gente ama. porque a gente não quer decepcionar também. Exatamente. Então você fica naquela linha de, cara, Jesus pediu a minha vida, cara. Ele me quer por completo. E as pessoas, como elas estão vivendo um outro nível, né? E hoje a palavra diz que o diabo, o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não consigam ver e enxergar. Então, tipo assim, eles não conseguiam enxergar o que eu tava vivendo. E foi até, tipo, o pastor Edson teve muita sabedoria, porque ao passo que eu ia falar, a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, Romanos 10. Então, tipo assim, o pastor tava me explicando o seguinte, que ao passo que eu ia falar para eles o que estava acontecendo comigo, o Espírito Santo ia trabalhar no coração deles para que eles entendessem o que estava acontecendo comigo, ou tivesse um lapso ali de entendimento e pudesse me ajudar de alguma forma. Sim. E eu até esqueci de contar isso, que quando eu decidi, assim, ser pastor de forma integral, eu tinha muito medo de falar isso pro meu pai. Porque Mas eu comecei a pensar, eu falei, cara, deve como é ser que eu vou fácil. explicar isso pro meu pai, velho? Eu vou chegar pra ele e falar, pai, eu quero ser pastor. Mano, ele é porque, cara, verdade. eu acho assim, se os seus pais são crentes, né? Não, aí... Então, eu acho que até aí tem... As pessoas têm Sim, dificuldades. né? Eu acho assim, você falar que né? Tipo assim, você vai viver por aquilo, porque assim, a gente tem medo, né? A gente sabe que servir na obra não é fácil, né? E Pensa existe o aí, medo de passar dificuldades. e pensa aí no nosso nível de Brasília aqui, que a questão de você ter uma estabilidade financeira Sim. é algo que É o que- mais importante e algo que é o primordial aqui. Você tem que Você ter... fala muito isso, cara, e é muito verdade, porque eu vivi isso, né? Uhum. Eu já tive travas assim na minha vida espiritual por causa disso, porque pra mim, se eu não conseguisse alcançar essa questão de concurso e não sei o quê, velho, eu ia estar sendo sei lá, uma decepção pros meus pais, pra mim também, né? Porque assim, querendo ou não, quem não quer ter a estabilidade e tal. E, cara, eu percebi que, na verdade, velho, não, sabe, assim, Deus, eu até consegui alcançar isso, mas foi entendendo que isso não poderia ser prioridade na minha vida. Mas o problema é que, quando foi prioridade na minha vida, foi a pior fase da minha vida, entendeu? Você eu não meio consegui que nada, não você consegui virou nem... você vira dependente daquilo, né? Sim, Tipo, se aquilo não acontecer, E eu enquanto dou- não acontece, Cara, e eu dou muito graças a Deus assim na minha vida, porque Deus não deixou quando eu achava que eu tinha que dar prioridade para essas coisas, para depois eu iria voltar para os caminhos de Aham. Deus não deixou que isso acontecesse. Porque talvez eu achasse que eu teria tido a decisão correta e que eu podia, de fato, ali deixar Deus ali meio de lado, sabe? Aham. E Deus, eu só levei porrada com essa decisão, entendeu? E aí eu falei, cara, não tá dando certo, então eu vou voltar pros caminhos do Senhor. E aí Deus me abençoou, sabe? Então eu sempre agradeço pra Deus. Mano. Deus, obrigado por não ter, assim, deixado minha mente ser confundida, sabe? Acho que, mano, o crente, o cara que vive com Jesus, ele tem que entender que estabilidade não tá em estado. Porque, por exemplo, esses dias aí na crise do Covid, teve um tempo também que os professores não estavam recebendo. Sim. Que, mano, muita gente não estava recebendo salário. Então, até de onde a gente pensa
que vem a estabilidade, não vem. Velho, Não vem. existe. Exatamente, não Estabilidade existe. de homem, você vê, Exatamente. existe projetos agora de lei de Exatamente. acabar. Então, assim, é uma É coisa isso. que você persegue a sua vida toda, que numa canetada, Pode os caras mudar acabam e aí completamente. você pensa, Justamente. Então, tipo assim, é o que criaram aqui, né? Na nossa mente aqui no Distrito Federal. E, mano, a estabilidade do crente não pode estar no governo, não pode estar num papel, não pode estar num cargo. A estabilidade do crente tem que estar onde estava a estabilidade de Abraão. Um dia Deus chegou para Abraão e falou bem assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. Que lugar? Nem o lugar Deus mostra, mano. Nem o Deus. lugar Deus mostra. O chamado de Abraão é o seguinte: sai andando. Pra onde? Sai andando, brother. Cara, e essa época a gente Esse é, também meu, Bíblia, esse é mano. o chamado. Mas como é que eu vou beber? Como é que eu vou comer? Meu irmão, sai andando, velho. Sou eu que tô te chamando. Se eu que tô te chamando, é eu que vou te prover. Então, tipo assim, estabilidade, mano, tem que ser pautada e baseada na palavra, em Jesus, e cara. essa não muda, né, mano? Em Essa- Jesus, velho. E Não se eu tem começar a falar das coisas que Deus fez pra mim como provisão durante essa época, mano, a gente vai ficar 5 horas aqui falando. Que teve uma época, teve um dia que, mano, eu sem dinheiro, morando no Rio de Janeiro, e eu, muito triste, né, sem grana, eu falei assim, pô, Deus, queria um churrasco. Mano, chegou na hora do almoço, meu chefe me chamou. Falou, Bruno, vamos na churrascaria? Vai eu, você, juro, Detalhes, velho. né, Juro pra velho? vocês, vai eu, você e tinha um amigo meu lá na época, eu vou pagar, hoje é por minha conta. Falei, velho, vamos demais. Partiu, Que parceiro. isso, E mano. foi nessa época que eu decidi, né, falar com meu pai. E meu pai, mano, eu pensei, eu falei, mano, não vou falar com meu pai, vou falar com a minha mãe. Minha mãe é Minha mãe mais que vai boa. passar essa missão. Exatamente, minha mãe é mais de boa. E eu me lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei pra ela, né, depois de muita oração. E ela falou bem assim, filho, tudo que eu queria que você fosse, você já é. É meu filho. É isso que eu queria que você fosse, o meu filho. E eu confio em você e eu te amo. Se é Deus que tá te chamando, minha mãe, cara. Se é Deus que tá te chamando, É. vai. E nesse dia, passou uma semana, eu peguei minhas coisas, foi a época que eu me mudei pro Rio e aí comecei, assim, minha caminhada, né? Pra virar pastor e tudo mais. Foi mais ou menos assim. É isso. Muito Caraca. louco. Brunão, só pra você falou muito do Rio aí, conta só a história lá do pastel lá. Ah. Que estado Era do pastel, velho? Do De onde? cachorro lá, velho. Cara, então. No Rio de Janeiro eu descobri uma coisa que era assim: todo sábado era o dia que eu não tinha aula. E às vezes eu tinha eu tinha uma experiência de campo, assim, que era ir evangelizar em algum lugar e servir em alguma igreja, só que nesse dia eu não tinha nada. E eu tinha, mano, assim, uma atividade essencial e especial, velho. Todo sábado na hora do almoço, que era comer um yakisoba. Cara, velho, eu amo yakisoba, só não amo mais que churrasco, mas, cara, yakisoba é muito bom. E quando é feito por chinês, pro cara que sabe fazer a parada, é diferente. E tinha um yakisoba na esquina do bairro que eu morava. Eu morava na Rua Uruguai, lá na Tijuca. E, cara, eu amava comer esse yakisoba, velho, todo sábado. Só que assim, eu comecei a desconfiar um pouco desse yakisoba, porque, cara, as vestimentas do cara que fazia, eu percebia que, mano, era a mesma roupa sempre. E que ele não lavava, velho, a blusa. Cara, Só que, cara, o gosto do yakisoba era uma coisa sobrenatural, cara. Muito bom, velho. Era muito bom, velho. Todo sábado eu matava uma pratada de yakisoba. E, cara, eu amava demais esse yakisoba. E eu voltei, né? E um dia eu tava lendo uma reportagem na Globo Cara, eu falando li essa que... reportagem. Exatamente, falando eu que vi, velho. a Defesa Sanitária, né? É. Vigilância. Vigilância Sanitária tava fechando vários restaurantes chineses, inclusive o que eu comia tava no meio, porque eles estavam com suspeita e tudo indicava que era verdade de usar carne de cachorro, cara. As carnes de cachorro de rua, velho. Pra fazer pastel de carne, yakisoba, mano. Moleque. Agora Ai, sim, cara. se eu comi, cara, eu não lembro, velho. Tava bom. Mano, não lembro, cara, porque, bicho, Não dá velho. pra saber, cara, mas Cara, é cruel. Mano, o Rio de Janeiro, assim, ele foi uma parada muito louca, porque eu fui nascido e criado aqui, tá ligado? Eu nasci no HRG, cresci no Novo Gama, Santa Maria e Gama. Essa era a minha vida. E de repente, eu com 19 anos, 20 anos, eu tava mudando e morar no Rio de Janeiro. Metrópole zona, né, velho? E tudo que a gente sabe do Rio é o que passa na TV, né? É o desastre e tal. E realmente, o Rio tem toda essa questão. Oi?
Quanto tempo? Eu passei 8 meses, mais ou menos, lá. E eu comecei a trabalhar no Rio. E, cara, eu passei por algumas coisas assim. Eu me lembro que... teve uma cena engraçada que nesse período da Copa do Mundo, nós recebemos um grupo de argentinos. E foi a época que eu aprendi a falar espanhol e tal, e eu fiquei muito amigo deles. E eles saíam muito com a gente, e teve um dia que eles iam fazer uma visitação na comunidade. E o pastor que estava guiando, ele levou, cara, a comitiva numa das comunidades mais barra pesada assim, do Rio de Janeiro, vocês podem imaginar. Se chama Chapadão, o nome da comunidade, Chapadão. E eu era o tradutor direto pros argentinos. E a gente conversava muito e tal. E logo na entrada assim, da comunidade, tinha umas barracas de feira, assim. E eles perguntavam pra gente, poxa, que legal, tem feira logo na entrada. Só que eles não perceberam que, cara, Que era? era feira de droga, velho. Era tipo, mano, Que era Que legal. as frutas. tinha, vendidas. cara, cocaína, assim, maconha. E quando eles chegaram perto, eles perceberam, eles falaram, no. E a gente começou a subir o morro, eu lembro, né? Subimos o morro. Quando a gente chegou lá em cima, assim, que foi aquela imagem mais chocante, assim, você via, cara, crianças carregando um fuzil, assim, maior do que eles. Sim. E eles ficaram muito chocados, assim, eles não acreditavam naquilo. E eles me perguntavam, cara, como é que isso pode? Eu falei, bicho, até pra mim é chocante, porque aqui em Brasília é uma cidade mais tranquila e a gente não tá acostumado com essas coisas. E eles levaram a gente numa rua que se chamava Rua do Tribunal, que era onde eles sentenciavam pessoas e matavam mesmo pessoas. E eu me lembro quando a gente entrou nessa rua, eu tava com uns 4 argentinos, né? E tinha um carro, eles estavam desmanchando um carro no final da rua. E um deles falou bem assim, aqui também tem oficina. Meu Deus, inocentes. Eu falei, cara, isso aí não é oficina. Isso aí é o quê? Não? Cara, isso aí é um carro roubado. Tô retirando Eles as estão peças. desmanchando e, mano, mas assim, apesar dessas histórias, o Rio foi minha escola de evangelismo. Foi ali que eu conheci como o Paulo fala em Filipenses, como é ter muito, como é ter pouco, E como foi é ter nada. um teste bem, bem bacana, porque você sofreu dificuldades lá, né? Tipo assim, e você permaneceu firme. Então, assim, Foi um teste, né? Deus, É, ele tava me testando, assim, exatamente. vamos ver o Porque que tem esse muita gente cara... que passa pelo da teste e zona de não, conforto, né, né? desiste, né? Mano, no lugar que eu morava, cara, que eu dormia, eu não podia deixar minhas roupas no chão. Um dia o missionário me falou, não deixa tuas roupas no chão. Eu falei, por quê? Molha? Ele falou, não, cara, porque os ratos comem todas as roupas aqui no chão. Eu falei, bicho, velho. O banheiro que a gente usava tinha um buraco assim no chão, cara. Era o lugar da gente fazer as necessidades e tinha que lavar aquilo ali, velho, uma vez por mês. Era o dia de lavar. Uma vez por mês. E fé. porque todo mundo trabalhava muito. Sim. Então, mano, não condeno assim, mas era o que estava disponível pra mim. Sim. Não tinha como eu viver com mais que aquilo. E foi a minha escola, velho. Sim. Foi onde Deus me treinou. Foi onde Deus me ensinou a falar dele. Foi onde eu tive meus momentos mais profundos assim com o Espírito Santo. Foi, como eu falei pra vocês, eu aprendi tudo quanto é técnica de evangelismo. Eu tinha que me deslocar pra frequentar a igreja que eu frequentava mais de 1h40, velho. Eu andava 1 hora de metrô, mais 40 minutos de van pra chegar na comunidade da igreja que eu frequentava. Então, tipo assim, hoje eu moro perto da igreja. Às vezes a gente não valoriza as coisas que a gente tem hoje porque a gente não passou por outras situações, tá ligado? É aquela frase, né? Às vezes a gente dá mais valor quando a gente não tem do que quando a gente tem. Mas essa foi a minha escola. Rio de Janeiro foi a minha escola. E hoje eu tô aqui, mano, desenvolvendo as Outra coisa, coisas. acho que foi um momento também onde Deus tirou as distrações ali. Porque, por exemplo, quando você tá à vontade de estar em casa, mesmo que você não tenha tempo, você consegue arranjar algum tempo pra fazer alguma outra coisa, ou se distrair cara. com alguma outra parada que tá mais próxima ali. Sem, em casa, assim, é muito difícil, né? Você tem internet, você tem TV, você tem seus amigos, Aham. você tem muita coisa. Lá Ah. não, lá não tinha ninguém. Não, ali era. Era eu, Deus, era estudo e mesmo. obra. Era isso. Esse Show de foi bola, meu Bruno. tempo de Paulo ali na cegueira. Foi difícil, mano, mas foi massa. Isso aí. Muito bom. Eu acho que é isso, né? Isso aí. Esse é um episódio piloto, né? Um Vai ser teste, pouquinho- né? É, um teste. Vai ser mais curto um pouquinho, mas deu pro Bruno contar
boa parte assim, da trajetória dele. E é essa bênção, né? Hoje o Bruno, ele falou um pouquinho aí. Ele é responsável, né? Pastor de muitos jovens. E também é o nosso líder da nossa rede, né? Da Rede Betel. Que inclusive a gente vai ter, né? Evento sexta-feira. Vai ser legal. Vai ser top. Vai ser o ano inteiro de evento. Vai ser aqui no Exatamente. templo? Vai. Vai ser aqui no templo. Vai Vai. ser. É massa. E é isso. Então, muito bom, Bruno. Show de bola. E a gente vai fazer mais podcasts aí pra galera. Amém. A gente né? vai estar Pra aqui gente- sempre, né? Trocando Sim. ideia com a galera. Pra gente ouvir testemunhos como esses que nos edificam, né? Às vezes a gente acha que a gente tá passando por guerras e ninguém nunca passou, e às vezes a gente escuta histórias de pessoas que passaram por dificuldades maiores que as nossas. Gente motivado. Exatamente, e nunca, sabe, abriram mão de Deus. E hoje a gente vê até, assim, bem, né, que Deus honrou. E eu vejo muito isso na vida do Bruno. O Bruno, ele é alguém muito abençoado, assim, Deus abençoa o pastor em todas as áreas, né, Bruno? E então, assim, é uma bênção mesmo e muito legal essa história. Então é isso, galera. Até a Sim. próxima. Falou. Valeu.